Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão da Unidade Curricular de Modulação de Sistemas e Processos. Nesta sessão, vamos prosseguir com mais uma das etapas do ciclo de vida da gestão de processos. Concretamente, iremos compreender qual o objetivo e como se efetua a análise quantitativa do processo. A fase do ciclo de vida que designamos por análise do processo tem como objetivo compreender as fragilidades detectadas no processo atual, as IS, e caracterizar qual o seu impacto no desempenho do processo, mas agora utilizando abordagens e técnicas de natureza quantitativa. Nesta sessão, iremos considerar a simulação, uma técnica de análise quantitativa de processo de negócio que é usada para analisar e otimizar processos antes de serem implementados ou para avaliar o impacto das mudanças propostas. A simulação pode ajudar a responder a questões e se, what if, identificar gargalos, alocar recursos de maneira eficaz e estimar custos e benefícios de diferentes cenários. Como é habitual, esta apresentação deverá ser complementada com a leitura do capítulo 7, Quantitative Process Analysis do livro de referência, Fundamentals of Business Process Management. A análise de fluxo é uma técnica de aplicação expedita, mas apresenta algumas limitações. Por um lado, é fácil de ser aplicada em processos relativamente simples e que apresentem um fluxo linear, com atividades alinhadas em sequência. Todavia, existem processos com configurações complexas que tornam o cálculo difícil ou praticamente impossível. Todavia, a limitação mais relevante prende-se com o facto de a análise do fluxo ser estática e não ter em consideração a capacidade dos recursos que são utilizados, a qual é finita. As conclusões que se podem obter da análise do fluxo são limitadas, pois não consideram a quantidade e a frequência de instâncias que vão sendo processadas, nem o seu impacto nos tempos de espera devido à contenção de recursos, isto é, as limitações de capacidade que os recursos possuem e que condicionam o fluxo do processo quando aumenta a taxa de chegada de novas instâncias. A simulação do processo permite ultrapassar estas limitações. A simulação é uma técnica que utiliza um modelo computacional de um processo real e realiza experiências com esse modelo com o propósito de entender o seu comportamento e avaliar estratégias para a sua operação. A simulação do funcionamento de um processo constitui um método que pode ser utilizado na análise do desempenho do processo atual, bem como para perspectivar o comportamento do processo depois de ser redesenhado. A simulação permite executar um grande número de instâncias do processo, reunir dados de desempenho e avaliar estatisticamente os dados recolhidos, procurando compreender o comportamento do processo modelado. A abordagem à simulação procura ajudar a descrever o comportamento do processo, construir teorias e hipóteses considerando as observações efetuadas, usar o modelo para prever o comportamento futuro, isto é, os efeitos produzidos por alterações no processo ou nos métodos empregues na sua operação. O método de simulação pode ser decomposto nas seguintes etapas. Primeiro, modelar o processo. Segundo, definir um cenário de simulação. Terceiro, executar a simulação. Quarto, analisar os resultados. Quinto, repetir para cenários alternativos. Vejamos o que significa definir um cenário de simulação. Tomemos como exemplo o seguinte modelo de processo. A complexidade deste modelo recomenda o uso de simulação para realizar a análise quantitativa. O modelo que representa o processo atual, as IS, tem que ser detalhado e rigoroso, isto é, tem que traduzir a forma de funcionamento do processo real e das diversas atividades, incluindo as suas características como tempo de processamento, tempo de espera, recursos utilizados, custo unitário, taxas de desperdício, etc. Para simularmos o comportamento do processo, teremos de conhecer os tempos de processamento das atividades. A duração poderá ter um valor fixo, o que acontece quando a atividade é automatizada ou altamente controlada. Todavia, a maioria das situações da vida real tem um caráter aleatório.
Por exemplo, o funcionamento de uma agência bancária envolve variáveis aleatórias, como o intervalo entre chegadas e a duração dos serviços prestados. Ao modelar uma realidade, é necessário representar essas características aleatórias através de distribuições de probabilidade. Um dos aspectos importantes da simulação do processo de negócio é escolher as distribuições de probabilidade corretas para modelar o comportamento estocástico das atividades do processo. Distribuições diferentes têm propriedades e suposições diferentes e podem afetar a precisão e a validade dos resultados da simulação. Por agora, poderemos considerar dois tipos de distribuição para caracterizar a duração das atividades num processo: a distribuição normal e a distribuição exponencial. A distribuição normal pode ser utilizada para representar atividades repetitivas, por exemplo, verificar a integridade de um documento. A distribuição exponencial pode ser utilizada para caracterizar atividades complexas que possam envolver análise ou decisões, como, por exemplo, quando o médico atende um utente ou um gestor toma uma decisão complexa como avaliar um pedido de crédito. No entanto, importa realçar que essas não são as únicas distribuições que podem ser usadas na simulação de eventos discretos. Existem muitas outras distribuições que podem se ajustar melhor aos dados e processos, como a distribuição triangular, a distribuição gama ou a distribuição empírica. Poderá usar testes estatísticos e métodos gráficos para comparar e selecionar a distribuição para um modelo de simulação que melhor se ajusta às características reais da atividade. Uma distribuição muito comum é a distribuição normal, que é frequentemente usada para representar a duração de atividades repetitivas, como o processamento, a prestação de um serviço ou uma reparação. A distribuição normal possui dois parâmetros, que são a média e o desvio padrão da duração da atividade. A distribuição normal tem uma curva em forma de sino, o que significa que a maioria dos valores está próxima da média e a probabilidade de valores extremos diminui rapidamente. Na simulação de eventos discretos, uma escolha comum de distribuição é a distribuição exponencial, que é frequentemente utilizada para representar o tempo entre chegadas de eventos aleatórios, como clientes a um serviço, de pedidos ou ocorrência de falhas. Pode igualmente ser utilizada para caracterizar tarefas complexas, como atender clientes ou tomar uma decisão complexa. A distribuição exponencial possui um único parâmetro, lambda, que é a taxa de ocorrências desse tipo de eventos. A distribuição exponencial tem uma propriedade importante: não tem memória, o que significa que o comportamento futuro do processo não depende do passado. A escolha entre as distribuições exponencial e normal depende das características do processo e dos dados que possamos ter disponíveis. Algumas orientações gerais são: primeiro, usar a distribuição normal se tivermos dados sobre a duração de atividades que tenham um ponto inicial e final fixo, como o tempo de processamento de uma tarefa, e presumir que as atividades são simétricas e contínuas. 2. Utilizar a distribuição exponencial se tivermos dados sobre o número de eventos que ocorrem num período de tempo fixo, como o número de chegadas por hora, e se assumirmos que os eventos são independentes e aleatórios. Na figura, representa-se o tipo de distribuição associado a cada uma das atividades do processo. Identificamos 4 atividades com uma distribuição normal. A atividade Check Income Sources tem um tempo médio de 20 minutos e um desvio padrão de 4 minutos. As outras têm tempos médios de 10 minutos e desvio padrão de 2 minutos. Identificamos ainda uma atividade, Access Application, com uma distribuição exponencial com lambda igual a 20 minutos, bem como uma atividade com uma duração fixa de 0 minutos. Depois de estabelecer o tempo de processamento das atividades, que como vimos pode ser fixo ou seguir uma distribuição de probabilidade, os passos seguintes para construir um modelo de simulação consistem em definir a percentagem de ocorrências associadas a cada um dos ramos dos gateways XOR e determinar a taxa de chegada das instâncias do processo e qual a distribuição de probabilidades. Considera-se habitualmente uma distribuição exponencial com um determinado tempo médio de chegada. Importa ainda definir o calendário do processo,
que estará dependente de um calendário de trabalho que é condicionado pela disponibilidade dos recursos utilizados no processo. Representa-se agora no diagrama do processo a probabilidade de ocorrências nos ramos dos gateways XOR, bem como a taxa de chegada de instâncias do processo segundo uma distribuição exponencial. Por fim, devem ser definidas as pools de recursos, isto é, o conjunto de pessoas ou equipamentos disponíveis para usar quando for necessário realizar as atividades. As pools de recursos neste contexto não devem ser confundidas com as pools em BPMN. Uma pool de recursos aqui é simplesmente um conjunto de recursos que podem realizar uma determinada atividade. Uma pool de recursos, por exemplo, pode ser uma função ou um departamento. De certa forma, a pool de recursos no contexto da simulação está mais próximo da noção de pista, lane, no BPMN, e normalmente as pistas no BPMN tornar-se-ão pools de recursos quando simularmos o processo. Para especificar uma pool de recursos, precisamos atribuir um nome. Também temos de especificar o tamanho da pool, ou seja, quantos recursos deste tipo fazem parte da pool. Finalmente, teremos de caracterizar cada recurso em termos do custo de utilização e de um calendário de disponibilidade. Por fim, teremos de associar as tarefas com as pools de recursos que irão utilizar. Neste diagrama, identificamos as três pools de recursos, funcionário, gestor e sistema, associados às respectivas tarefas em que participam. A etapa seguinte é executar o simulador sobre um modelo de simulação. O resultado da simulação fornecido pelo simulador é um conjunto de gráficos que traduzem o desempenho do processo, como a duração, os custos, os tempos de espera ou a taxa de utilização dos diversos recursos. A análise destes gráficos permite identificar situações que podem ser problemáticas. Longos tempos de processamento, tempos de espera excessivos e atrasos na resposta, incapacidade de satisfazer os clientes do processo, custos elevados, sobreutilização ou subutilização dos recursos. O simulador permite que se desenvolvam cenários alternativos, correndo sucessivamente o programa após alterar a configuração do processo ou as condições das atividades, tempos ou dos recursos, custos e calendários, e analisando os resultados numéricos fornecidos, tabelas e gráficos. Esta lista apresenta diversos programas de simulação de processos disponíveis no mercado, realçando-se o Visage Process Modeler. A imagem apresenta uma interface do simulador do Visage Process Modeler. Como se pode verificar, a simulação de um modelo de processo no Visage compreende 4 passos. Primeiro, validação do processo. Segundo, análise de tempo. Terceiro, análise de recursos. E, por fim, análise do calendário. O simulador permite ainda a criação de diversos cenários e disponibiliza mapas comparativos de desempenho. BIMP é uma interface do utilizador baseado na web para simular modelos de processo de negócio utilizando o simulador QBP. Ainda que apresente algumas limitações em relação à versão comercial, esta versão do simulador pode ser utilizada livremente para fins de educação a partir do endereço bimp.cs.t.ee. No YouTube encontram-se disponíveis vídeos que demonstram o uso do simulador BIMP. Importa estar atento à ilusão de controle da realidade que a simulação pode provocar e evitar o excesso de confiança nos resultados. Apesar de ser muito apelativa e útil, a simulação deve ser utilizada de forma responsável e prudente, tendo sempre presente a diferença que existe entre os resultados do modelo e a realidade. Apesar das simplificações que o modelo exige, é fundamental assegurar a sua robustez e a sua adesão à realidade que pretende descrever, utilizando dados corretos. Ao adotar o uso de simulação estocástica no modelo de processos,
As medidas como o número médio de clientes e o tempo médio de espera de um cliente devem ser tratadas como estimativas estatísticas das medidas reais do processo. As entradas aleatórias levam a saídas aleatórias que devem somente ser consideradas como estimativas das verdadeiras características do processo. Os resultados da simulação não são a realidade, dependem da qualidade do modelo e da qualidade dos dados, podendo variar entre sucessivas execuções do modelo de simulação. Importa, pois, correr a simulação sob períodos de tempo alargados para cobrir variabilidade sazonal, quando tal for aplicável. A confiança dos resultados do modelo depende da adequação dos parâmetros à realidade, isto é, da qualidade dos dados, a duração das atividades, o tipo de distribuição estatística e os parâmetros que são utilizados para caracterizar a duração das atividades, bem como a caracterização dos recursos em termos de capacidade. Na fase de identificação do processo, importa recolher elementos do terreno, de forma a afinar os parâmetros do modelo e a validar os resultados disponibilizados pelo modelo de simulação. Temos de ter presente que o modelo de simulação é somente uma representação da realidade. Ao construir um modelo do processo, fazemos algumas simplificações e assumimos pressupostos que são compreensíveis, mas que não se irão verificar em todos os momentos. Na verdade, todos os dias vão ser efetivamente diferentes. Nos processos manuais, a capacidade pode variar ao longo do tempo, devido ao cansaço dos intervenientes. Mesmo nas atividades automatizadas, os equipamentos podem reduzir o nível de produção ou variar. E podem surgir outros imprevistos que a simulação não consegue antecipar. O cliente cancela a encomenda, o fornecedor falha uma entrega. Sendo uma técnica extremamente útil para a análise, compreensão e redesenho do processo, a simulação constitui apenas um instrumento de gestão que apoia o gestor, mas não o substitui nas suas capacidades para melhorar o desempenho da organização. Recapitulemos aquilo que foi apresentado em relação à análise quantitativa de processos. Para processos relativamente simples, podemos utilizar a análise de fluxo se o impacto da contenção da capacidade dos recursos não constituir um requisito do estudo. A simulação permite trabalhar sobre processos mais complexos, realizar análise what-if, facilitando a avaliação de alternativas de redesenho dos processos. Completa a análise do processo que temos estado a considerar utilizando a simulação. Para consolidar o tópico da análise quantitativa de processos, sugere-se a resolução de alguns exercícios propostos no capítulo 7 do livro de apoio. Seguindo o modelo do ciclo de vida e tomando em consideração as conclusões da análise, a próxima etapa será o desenho do processo.